Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. O nosso curso aí chamado de Jornada de Questões CESP, Direito Administrativo, pessoal. Pessoal, nessa terceira videoaula, nós vamos fazer uma prova da área fiscal, lá da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, para o cargo de auditor fiscal de tributos, um cargo que eu já exerci em Minas Gerais, quase 2 anos, 1 ano e 8 meses nesse cargo. É um cargo muito procurado aí na área do executivo, um cargo que realmente uma remuneração muito boa. Pessoal, vamos para a tela para a gente já começar a desempenhar o nosso papel aqui, que é resolver essas questões. Como eu já falei para vocês, então, a prova aí da Cefaz, marcar aqui a canetinha, prova da Cefaz do Ceará de 2021, auditor fiscal jurídico da Receita Estadual. Tá? Nossa primeira questão aqui, que a gente vai discutir, julgue os itens a seguir acerca do direito administrativo. Primeira questão, primeiro item. A despeito de não integrarem a administração direta, ou seja, não integra a área de administração direta nem indireta, as entidades do Sistema S, SESI, SENAI, SES, SENAC, etc., sujeitam-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Certíssima, pessoal? Veja só, para explicar essa questão, primeiramente nós temos que entender que nós temos duas administrações, A administração direta, que é ela também chamada de administração centralizada, que é aquela exercida pelas entidades políticas, entidades federativas, União, Estado, Distrito Federal e município. Cada um desses entes forma ali uma administração chamada de direta. A União, Estado, município e Distrito Federal. Essas entidades, núcleos dessas entidades estatais, podem criar outras entidades que comporá a chamada administração indireta ou descentralizada. Lembrando aí quais são as entidades que formam esta administração indireta. As autarquias, as fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Formam aí a chamada administração indireta ou descentralizada. Ok? Pessoal, é importante saber que, além dessas entidades, nós temos as chamadas entidades paraestatais. O que são as entidades paraestatais? São as entidades que integram o chamado terceiro setor, ou seja, são entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam paralelamente. Ora, paraestatal significa paralelamente ao Estado. Atuam de forma paralela ao Estado, buscando também o interesse social, o interesse coletivo. Então, são entidades paraestatais que integram o chamado terceiro setor. E dentro dessas entidades paraestatais, nós temos justamente o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SENAST, que formam ali não formam a administração, não fazem parte da administração direta nem indireta. Elas atuam de forma paralelamente ao Estado, auxiliando o Estado ali em alguns aspectos de educação, por exemplo, aspecto de lazer e por aí vai, ok? Então, são entidades que, embora não integrem a administração, seja ela direta ou indireta, elas se sujeitam a um controle, por exemplo, do Tribunal de Contas, porque ali, afinal, tem dinheiro público envolvido. Imagina o Sistema S, que elas recebem aquelas chamadas contribuições ao Sistema S, que a arrecadação é feita ali pela União e é distribuído diretamente para essas entidades, ok? Vamos lá para a tela para a gente destacar alguns pontos relevantes sobre esse chamado Sistema S, que faz parte do chamado terceiro setor, ok, pessoal? Entidades paraestatais é outro termo também que pode aparecer na sua prova. Lá na tela comigo. Olha só, pessoal, o terceiro setor, como eu já falei, é formado por entidades da sociedade civil, ou seja, não é administração pública, não é do governo, de natureza privada, sem fins lucrativos. Elas não devem ter fim lucrativo, tá? Que exercem atividades de interesse social e coletivo, recebendo incentivos do Estado. Exemplo, as entidades do Sistema S. Eu poderia aqui também, pessoal, citar como exemplo as organizações sociais, as OSs e as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, chamada de OCIPs, ali a sigla, também é uma entidade integrante desse chamado terceiro setor. O que nós devemos saber é que elas não integram a administração indireta nem direta, porém se submetem a alguns regramentos. O principal deles, controle pelo Tribunal de Contas, porque se ali tem dinheiro público, o Tribunal de Contas vai fazer esse controle. O Sistema S, ela arrecada, a União arrecada aquela contribuição destinada ao Sistema S e destina essa contribuição para essas entidades. Então, ali nós temos dinheiro público
a necessidade de fiscalizar, por isso que elas submetem ao controle do Tribunal de Contas, como está aí na questão. Mas, como eu falo, a gente não deve ficar só na questão, vamos destacar algumas coisas. As entidades do chamado terceiro setor não integram a administração pública, como eu já falei, e vou marcar isso aqui para vocês, né? Direta nem indireta, não integram. Os serviços sociais autônomos, chamado Sistema S, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, não pode ter fim lucrativo, viu? Essas entidades do terceiro setor, todas elas não têm fim lucrativo. Ela é criada por lei, do Sistema S são criadas por lei. Sistema S, coloquei aqui SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, etc. Recebem contribuição social, um tributo, né, para o seu custeio, como eu já falei, aquelas contribuições para o Sistema S são destinados a esses serviços sociais autônomos. Por receberem dinheiro público, estão sujeitos a algumas normas semelhantes da administração pública, como eu já falei. Observância dos princípios da licitação. Pessoal, isso aqui é importante. Elas não se submetem à regra, todas as regras de licitação previstas na 8666 ou então na 14.133 agora, né, a nova lei de 2021. Mas simplesmente aos princípios da licitação, né? Princípio da legalidade, princípio da publicidade, do critério objetivo, né? Mas não submete às regras propriamente ditas previstas na lei 8666 ou 14.133, tá? Mas o quê? Exigência de processo seletivo para contratação do pessoal, como ela não é administração direta, não precisa fazer concurso público, mas tem que ter um processo seletivo para contratação de pessoal, prestação de contas e fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, no caso aí dos serviços sociais autônomos, porque ele recebe dinheiro da União. E, além disso, pessoal, os seus empregados são equiparados, né, como agentes públicos para fins de improbidade administrativa. Então, isso aqui é importantíssimo. É o que eu diria para você de Sistema S, que pode cair na sua prova. Nós colocamos aí a questão da fiscalização do TCU, a questão da prestação de contas, a equiparação dos seus empregados como agentes públicos para fins de improbidade administrativa e também a necessidade de observar os princípios da licitação e a contratação de pessoal tem que ter um processo seletivo, que não é concurso, tá? Já caiu em prova assim, o Sistema S exige concurso público para ingresso dos seus empregados. Não tem concurso público, é um processo seletivo que se exige, tá bom? Vamos para a tela para a gente passar já para a segunda questão. Pessoal, nossa segunda questão também envolve o assunto de administração pública, tá bom? Vamos lá, ler a segunda questão. Órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, de fato, os órgãos públicos são o quê, pessoal? O que nós falamos para vocês lá nas nossas aulas anteriores? Órgãos públicos são partes de uma pessoa jurídica. Eles não têm personalidade jurídica própria, tá? Eles não têm personalidade jurídica própria. Vamos explorar isso na questão e abrir aquele leque que eu falo, aquele leque de coisas essenciais que você tem que sempre estar pescando nas questões. Não adianta você faz um, faz outro, pescando naquela questão o que pode cair, ok? Essa é a nossa intenção aqui. Olha só, pessoal, órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, né? De praticar atos ali, estar como parte no processo, seja como autor, seja como réu, capacidade processual. Capacidade de estar em juízo. Eles realmente não possuem como regra, tá? Razão porque devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculado. Pessoal, tem um erro aqui, não é necessariamente, porque alguns órgãos públicos têm essa chamada capacidade processual. Então, muito cuidado. Quando ele fala necessariamente, significa que em todo e qualquer caso, um órgão público será representado em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculado? Não. Por exemplo, o Congresso Nacional. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. Imagine a Câmara de Vereadores exercendo as suas funções, as suas prerrogativas funcionais, pode entrar em juízo, por exemplo, com mandado de segurança contra um ato do prefeito. Tá? Embora como regra, um órgão público não possui capacidade processual, até porque ele não é pessoa jurídica, em algumas situações especiais, esses órgãos públicos, quando estiverem defendendo suas prerrogativas funcionais, por exemplo, Ministério Público, por exemplo, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, eles sim possuem essa capacidade processual, que é a capacidade de entrar com uma ação, de estar em juízo, tá? Estar em juízo, seja entrando com uma ação, seja também uma ação contra eles sendo ajuizada. Pessoal, vamos lá para a tela para a gente destacar, lembrar que órgão público não tem personalidade jurídica própria, tá bom? Lá na tela comigo, olha só.
O órgão público, pessoal, ele é o quê? Um centro de competência, né? Ele é um centro de competência. Vou marcar aqui a amarelinha para a gente poder usar melhor isso aqui. É um centro de competência, porque todo órgão público tem alguma competência, tem alguma atribuição. Ele é despersonalizado, ou seja, ele não tem personalidade jurídica própria. Instituído por lei. Todo órgão público é instituído por lei para desempenho de funções estatais, funções administrativas através de seus agentes, né? Porque todo órgão executa as suas atribuições por meio de seus agentes públicos, né? Daí que vem a teoria do órgão. Olha só, pessoal, quem exerce a vontade do órgão e que é, por consequência, a vontade da administração pública, daquela pessoa jurídica a qual aquele órgão pertence, lembra, órgão não tem personalidade jurídica própria. Mas quem é que exerce a vontade do órgão, que por consequência vai ser a vontade da própria administração, da própria entidade que nós estamos falando? Ora, pessoal, vai ser o próprio agente público. Então, pela teoria do órgão, é uma teoria desenvolvida por um alemão chamado Otto Gerke, pela teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, a atuação do agente público é imputada ao órgão a qual aquele agente pertence e, por conseguinte, à pessoa jurídica a qual aquele órgão está vinculado. Então, vamos para a prática? Vamos para a prática? Por exemplo, quando um fiscal da Receita Federal autua alguém, praticando ali uma multa, né? Um ato administrativo, uma multa tributária. Ora, esse ato de lançamento, esse lançamento tributário, ele é imputado ao órgão Receita Federal e, por consequência, né, por conseguinte, à União, que é quem tem a personalidade jurídica própria, tá bom? Vamos lá para a tela para a gente destacar isso para vocês. Olha só, teoria do órgão ou imputação volitiva. A vontade de quem? Do agente público, né? É a vontade do órgão e, por consequência, por conseguinte, essa vontade é imputada, esse termo cai muito em prova, imputada, atribuída à entidade, ou seja, a pessoa jurídica a qual ele pertence. Naquele exemplo que eu acabei de falar, pessoal, aquele ato praticado por um fiscal da Receita Federal, ele é imputado em última instância a quem? A União. Então, se você, por exemplo, vamos falar você, uma pessoa que foi o destinatário desse ato, dessa fiscalização, se ela quiser questionar esse ato na justiça, ela vai entrar com ação contra quem? Contra o fiscal? Não. Contra a Receita? Não. Contra a União, tá certo? Porque esse ato é imputado ao órgão e, por conseguinte, à pessoa jurídica que tem realmente a personalidade jurídica. Tá bom? Vamos lá. Alguns exemplos de órgão público para você. Ministérios, secretarias, né? Polícia Federal, Departamento da Polícia Federal. Tá? O INSS é um órgão, não. O INSS é uma autarquia, tá bom? Vamos lá para a tela. Então, veja, exemplo de órgão público, Ministério, né? Ministério da Economia, Secretaria da Receita Federal, Polícia Federal, Secretaria Estadual da Educação, todos esses exemplos aí que nós temos de órgão público. Integram a estrutura da administração, agora vou passar aqui para a vermelhinha, integram a estrutura da entidade da administração pública, é parte de uma pessoa jurídica, lembrar que órgão não tem personalidade jurídica, ele é só parte daquela pessoa jurídica, e são resultantes do processo de desconcentração, né? Na aula anterior, nós vimos isso já, e na desconcentração se trabalha com órgãos. Lembra do ozinho, da dica que eu dou para os meus alunos? Se trabalha com órgãos. Quando se trabalha com órgãos, você está dentro da mesma pessoa jurídica, transferindo ali para determinados órgãos atribuições, tá? Lá na tela comigo. Não possuem personalidade jurídica própria. Digamos que isso aqui é uma frase, uma conclusão muito importante que você tem que levar para a sua prova. Regra, os órgãos públicos não têm capacidade processual, ou seja, capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica da qual integram. Cuidado, alguns órgãos possuem essa capacidade processual para defender em juízo as suas prerrogativas funcionais, exemplo, o Congresso Nacional. Então, o que nós devemos extrair desta questão? Como regra, os órgãos públicos possuem capacidade processual. Não possuem capacidade processual, desculpa, não possuem capacidade processual. Porém, alguns órgãos, já estava eu aqui enrolando vocês, porém, alguns órgãos, quando vão defender as suas prerrogativas funcionais, eles possuem essa capacidade processual. Ok, pessoal? Beleza? Então, a questão ficou errada. Por quê, professor? No necessariamente, né? No necessariamente está errado, porque alguns têm essa capacidade processual, capacidade de estar em juízo. Vamos passar para outra questão, a questão do número 3. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, ok, até aqui tudo bem. Integrantes da administração indireta, beleza, tudo bem até aqui. Que devem obediência integral à lei de licitações, sim, e contratos, né? A lei é uma só, de licitação e contratos.
hoje 14.133, 2021, e estão sujeitas ao controle pelos tribunais de contas. Certíssimo até aqui. A investidura em seus cargos depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações de cargo e comissão, quem não precisa de concurso público, né, de fato, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Ô, questão bonita, muito completinha, e ela traz muitas informações para a gente. Vamos destacar aqui algumas coisas relevantes. Primeira coisa, pessoal, uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, integra a administração indireta. E todas as entidades da administração indireta, elas devem fazer licitação, procedimento licitatório. Logicamente que as empresas estatais se submetem a uma regra de licitação própria, tá? Não é a mesma regra para as demais entidades, mas também tem um processo de licitação que ela deve submeter. Todas elas submetem ao controle do Tribunal de Contas, tá? Isso é uma característica padrão de todas as entidades que integram a administração indireta. Quais são elas? Nós já falamos nessa videoaula de hoje, mas vamos repetir. Integram a administração indireta ou descentralizada quem? As autarquias, as fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas, tá? E essas entidades, autarquias, os seus funcionários, seus servidores, se forem de cargo efetivo, para ingresso, tem que ter o quê? Um prévio concurso público para ingresso. Se for cargo em comissão, não se exige concurso público para ingresso. Está lá no artigo 37 da Constituição, isso que nós também falamos na videoaula anterior. Então veja que as nossas videoaulas acabam sendo interligadas. É importante que você, se não assistiu ainda, assista às videoaulas anteriores, porque tem alguns termos aqui que nós já falamos, que eu simplesmente faço uma citação, ok? Então essa questão está certíssima. Agora vamos para a nossa tela de resumo, para a gente destacar o que é importante de autarquia e normalmente aparece na sua prova. Eu digo o seguinte, pessoal, as bancas deixam rastros. E esses rastros que nós temos que seguir para que na sua prova, no caso, você já está ligado no que a banca cobra, como ela cobra, qual é o entendimento dela, ok? Vamos lá para a tela para a gente passar esse breve resumo de autarquias. Lá na tela comigo. O que eu falo para vocês, bicho, você tem que fazer um estudo, fazer a questão, fazer uma revisão e sempre fixando a matéria. Olha só, autarquias são pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta ou descentralizada. Possuem regime jurídico muito próximo da administração direta, né? Na verdade, pessoal, alguns exemplos que eu falo aqui, ó, INSS, Banco Central, INCRA e IBAMA, deixa eu falar um pouco aqui sobre regime muito próximo da administração direta. Por quê? Por elas serem pessoas jurídicas de direito público, tal como as entidades da administração direta, né? Lembrar, quando a gente fala em administração direta, eu estou falando daquelas entidades básicas, entidade central, União, Estado, Município e Distrito Federal. Como a autarquia ela tem uma personalidade jurídica de direito público, ela tem um regime jurídico muito próximo das entidades da administração direta. Por exemplo, elas são consideradas fazenda pública, ou seja, pagam seus débitos por meio de débitos judiciais por meio de precatório, né? Elas têm prazo processual em dobro, então elas têm uma série de prerrogativas, tal como elas têm imunidade tributária. Agora, é lógico, elas não têm autonomia legislativa, elas não têm autonomia política. Por que autonomia legislativa? Autonomia política, só o ente central, só a entidade ali política, né? Que é União, Estado, Município e DF. Então, olha só, cuidado, elas têm autonomia o quê? Financeira, administrativa, tá? Mas não tem essa autonomia chamada de política ou uma autonomia legislativa, tá bom? Vamos lá para a tela para destacar mais coisas. Possuem o quê? Uma capacidade exclusivamente administrativa, financeira e técnica, não tem autonomia legislativa, nem autonomia política. Isso é muito importante, o CESP gosta disso. Autonomia legislativa só quem tem e autonomia política só quem tem são os entes federativos, né? Os entes federados, União, Estado, Município, DF. São dotadas de amplas prerrogativas, como eu já falei, todos os poderes conferidos às entidades estatais são estendidos às entidades chamadas autárquicas, né? Por exemplo, as imunidades tributárias. Professor, o que é imunidade tributária? É uma condição que aquela entidade tem de não pagar determinados tributos. No caso, impostos sobre patrimônio, renda e serviços, né? Das autarquias não incide impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Tá bom? É uma imunidade tributária prevista na Constituição. Criada por lei, toda autarquia tem que ser criada por lei específica, para exercer em caráter especializado. Lembra do princípio aquele princípio da especialidade? A entidade é criada para exercer uma função específica, né? Atividades típicas referentes à prestação de certo serviço público. Porque toda autarquia
é criada para exercer alguma atividade típica. Tá? Ela não exerce atividade econômica, normalmente vai exercer uma atividade típica do Estado. Estão sujeitas à lei de licitações, ao controle pelos tribunais de contas, né? E os servidores públicos das autarquias são estatutários, no caso federal, regidos pela 8.112, eles ocupam cargo público, seja efetivo ou seja em comissão, lembrando que o cargo em comissão não exige concurso público para ingresso. Ok, pessoal? Isso é muito importante, isso é muito relevante. Você não vai errar isso na prova, né? Cargo efetivo exige concurso público para ingresso, cargo em comissão não se exige, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Passamos adiante, né? Nós estamos aqui tentando dar uma agilidade maior, nós já tivemos aí aulas com mais calma, com mais conceitos, né? Então a gente já pega agora, já começa a dar uma acelerada. Vamos lá para a tela? Pessoal, veja só, nossa quarta questão agora. Olha só comigo. Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela. Ô, trem que cai essa autotutela, né, pessoal? Eu já falei para vocês, cai muito, né? Tutela e autotutela não se confundem. O primeiro, de fato, não se confunde, são coisas diferentes. O primeiro refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. De fato, isso é tutela, né? Controle que a administração direta faz sobre a indireta. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever os seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los. Oh, questão bonita, certíssima, totalmente correta. Veja só, pessoal, autotutela, autocontrole, aquele poder que tem a administração pública de quê? De ela mesma se controlar, revogando os atos que sejam inconvenientes ou inoportunos e anulando os atos ilegais. Ou seja, a administração pública, de ofício, pode fazer isso sem necessidade de ninguém provocar. Mas se é provocar, também vai ser autotutela, ela está fazendo um controle dela mesma, não está havendo necessidade de ir para o judiciário. Autotutela, a própria administração controla os seus atos. Quando a gente fala em tutela ou tutela administrativa, eu estou falando de um controle que a administração direta faz sobre a administração indireta. E essa tutela ou tutela administrativa tem vários nomes, né? Tem o nome aí de supervisão ministerial no âmbito federal, né? Supervisão ministerial porque um ministério vai exercer um controle sobre uma entidade da administração indireta, tá? Chamado de controle também finalístico, não é um controle hierárquico, porque não existe hierarquia, vimos já em videoaulas anteriores aqui, não há hierarquia entre a entidade da administração direta, no caso, por exemplo, da União, e uma entidade da administração indireta. Por exemplo, entre a União e o INSS, não há hierarquia, há apenas vinculação. Ali existe uma tutela administrativa, um controle da administração direta sobre a indireta. Ali eu tenho uma supervisão ministerial e ali eu tenho também o chamado controle finalístico. Beleza? Vamos lá para a tela fazer aquele resumozinho básico nosso aqui, tá? Muito importante esse resumo para essa fixação, por isso que eu coloco aqui uma telinha para vocês sempre para a gente fazer uma revisãozinha. Olha só, princípio da autotutela, né? Usando aí aqueles vários métodos de memorização, né? Agora a memorização visual, né? Não adianta eu só falar aqui, vamos lá para a tela. Olha só, autotutela, a administração pública pode, diretamente ou de ofício, rever os seus próprios atos para corrigi-los, seja quando não mais convenientes e oportunos, né? Nós temos a revogação, lembra? Questão de conveniência e oportunidade, o ato é extinto por revogação. Ou então, quando esse ato foi ilegal, ou seja, tem um vício de ilegalidade, vai ocorrer a invalidação ou anulação. Então, veja, tanto a revogação quanto a anulação, poderia até falar, que nós falamos na videoaula anterior, a convalidação também é um exemplo da aplicação da autotutela. Então, a revogação, a anulação e a convalidação são exemplos de autotutela, porque a administração está revendo os seus próprios atos com base nesse chamado poder ou princípio da autotutela. Agora, a tutela ou chamada tutela administrativa, ou só controle da administração direta sobre a indireta, supervisão ministerial também, é outra situação, é outro termo, é um controle que a administração direta faz sobre a indireta. Vamos lá na tela para a gente ver isso. Olha só, é importante a gente definir o que seja um controle administrativo, tá? Quando a gente fala em controle administrativo, é um controle exercido tanto pelo Poder Executivo quanto pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário. Porque o Legislativo e o Judiciário, eles também exercem função administrativa, como função atípica, né? Então, lá no Legislativo e no Judiciário, existem também órgãos administrativos
E eles, quando se controlam, eles estão fazendo um controle administrativo, tendo em vista tanto o aspecto de legalidade ou de mérito. Mérito é o quê? Exame de conveniência e oportunidade, fundado na autotutela. Isso é muito importante para você fazer um link. Quando se fala em controle administrativo, pessoal, não vai confundir. Controle da administração, nós temos 3 tipos de controle da administração. Tem um controle administrativo, ou seja, feito pela própria administração pública. Você tem um controle judicial, o nome já diz, feito pelo Poder Judiciário, no aspecto de legalidade e legitimidade. E nós temos também um controle legislativo. Estou falando ali, na autotutela, nesse controle administrativo. Lembra do forno autolimpante? Ou seja, o próprio forno se limpa? A autotutela, a própria administração se controla. A autotutela, autocontrole. Então, a administração pública tem esse poder de se autocontrolar dentro desse chamado controle, o quê? Administrativo, onde a própria administração revê os seus atos, anulando os ilegais e revogando aqueles que não mais são convenientes nem oportunos. E lembrando que nesse controle administrativo, ela tanto pode controlar a legalidade do ato, ver se ele é legal ou ilegal, como o mérito, vendo se ele é conveniente ou inoportuno, tá bom? E isso é exercido por todos os poderes, porque existe função administrativa também lá no Legislativo e lá no Judiciário. Professor, dá um exemplo. Olha só, imagine você que o Judiciário está fazendo um processo de licitação para adquirir mobília lá para uma determinada vara, lá do interior, né? A mobília ali está meio precária, precisa de trocar, então ele vai realizar um procedimento licitatório. Então isso é uma atividade administrativa, né? Não uma atividade jurisdicional. Então nessa atividade administrativa, o próprio Poder Judiciário, os órgãos administrativos do Poder Judiciário, vai exercer o controle sobre ele mesmo, tá bom? Autotutela, como eu falei, não se confunde com controle, com tutela ou tutela administrativa, tá bom? Tá lá embaixo. Controle da administração direta sobre a administração indireta. Esse é o controle ou tutela, tá, pessoal? Na esfera federal, esse termo tutela também é chamado de supervisão ministerial e é um controle finalístico. Pessoal, a gente tenta aqui amarrar para você o máximo possível as questões, o máximo possível, para que você não fique na decoreba. Eu falo, né? Temos até o nosso título aí, direito administrativo, que a gente procura aqui trazer para você, é um direito administrativo sem decoreba. Não significa que você não vai, em algum momento, usar uma regrinha mnemônica, né, uma técnica de memorização. Não é isso. É que eu quero dizer que você não vai ficar só na decoreba. Procure entender para que você não escorregue na hora da sua prova. Eu digo que a meta dos meus alunos, e muitos deles já conseguiram, é fechar as provas de direito administrativo. Porque aí você vai ter, né, uma pontuação boa no administrativo, já vai te jogar lá para cima na classificação, tá bom? Então, é a meta que eu sempre defendo para os meus alunos, estudar para fechar administrativo. E não é uma coisa muito difícil não, viu? Se você pegar o meu método aqui, pegar com cuidado, estudar aqui, estudar lá, com certeza o seu desempenho vai ser muito melhor na sua prova, tá? Do que antes, eu acredito que vai melhorar aí o seu desempenho. Vamos lá para a tela para a gente ver mais questões. Olha só. Essa é uma questão adaptada, pessoal. Por que eu coloquei adaptada? Olha só, deixa eu explicar aqui, para daqui a pouco. O professor está dando questão até anulada. Essa questão ela foi anulada pela banca, porque a banca esqueceu de colocar a lei de processo administrativo. Colocou na lei, esqueceu de colocar o número. Então, na verdade, faltou essa informação e alguns candidatos recorreram e a banca entendeu que, em função da ausência, da omissão em ter deixado de colocar a lei 9.784, 97, acabou prejudicando alguns candidatos e aí anulou. Mas eu aqui estou aproveitando a questão, simplesmente colocando o termo aí que deveria ter sido colocado, para a gente poder aproveitar um aprendizado. Não é isso? Isso é importante, o aprendizado vale, porque a banca deixa rastro, ainda que seja uma questão anulada, foi anulada por uma questão formal, não foi uma anulação assim, de entendimento, tá bom? Vamos lá para a tela, pessoal. Olha só, pessoal, essa questão a banca simplesmente colocou assim, ó, banca CESP, Sebrasp, né, fez. O princípio do impulso oficial previsto eles esqueceram de colocar na lei 9.784, eles esqueceram de colocar na lei e tal. Eu coloquei para vocês, tá? Para não ter erro. Que regula o processo administrativo, está presente no poder de iniciativa. Olha só, o que nós temos que estudar aqui, aprender o princípio do impulso oficial, ou o princípio da oficialidade, tá? Um princípio presente nos processos administrativos. Esse princípio, né, previsto na Lei 9.784, que regula o processo administrativo, está presente no poder de iniciativa da administração para instaurar o processo. Sim, ela pode instaurar o processo de ofício,
na instrução do processo, ou seja, realização de provas, né? Instrução é provas, e também na possibilidade da administração revisar as suas decisões. Pessoal, ela está certa. A questão é que, quando a gente fala desse princípio do impulso oficial ou da oficialidade, a administração pública tem esse poder de poder instaurar um processo de ofício. O processo administrativo ele pode ser instaurado tanto a requerimento da parte, nós vamos ver daqui a pouco no artigo 5º, como de ofício, tá? Artigo 5º da Lei 9.784. A administração pública, com base nesse princípio da oficialidade, né, o princípio do impulso oficial, ela pode requisitar provas no processo, ou seja, a instrução do processo se refere àquela fase em que são realizadas provas, né? Uma prova testemunhal, uma prova de documento, uma prova pericial. Então, a administração tem este poder de determinar a realização de provas no processo administrativo e também de rever as suas decisões. Então, nós temos aí o princípio do impulso oficial ou da oficialidade presente nessas três. Uma pena que a questão foi anulada por eles terem esquecido de colocar a lei, né, o termo na lei, né, a Lei 9.784, tá bom? Então, na verdade, o que está em azul aqui que eu coloquei, eu preenchi a questão para eles, né? Digamos assim, eles deveriam ter colocado isso. Por isso que eu chamei de questão adaptada, tá, pessoal? A gente não pode mudar uma questão do concurso e não mencionar isso. Ela foi adaptada, tá bom? Por dever de honestidade com vocês e também respeitando a banca, tá? Vamos lá. Veja só, a instauração do processo administrativo, a Lei 9.784, 99, lá no seu artigo 5º fala: o processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício, ou seja, a própria administração diretamente, sem necessidade de provocação, ela abrindo um processo, ou a pedido do interessado, né? Professor, dá um exemplo aí. Olha, imagine você um processo, uma sindicância. A administração tem conhecimento lá de uma ilegalidade praticada por algum servidor, ela vai abrir uma sindicância, um processo administrativo. Ela, de ofício, está instaurando aquele processo, né? Processo administrativo pode também ser instaurado a pedido do interessado. O sujeito pede uma coisa, por exemplo, pede um benefício previdenciário, a administração vai abrir um processo administrativo para analisar aquele pedido que ele está fazendo. Então, o processo administrativo, de acordo com o artigo 5º, ele pode ser instaurado de ofício ou a requerimento do interessado. E nos interessa no de ofício porque é uma aplicação do princípio do impulso oficial ou oficialidade, a instauração do processo administrativo de ofício pela própria administração pública. Professor, mas além disso, o que a administração pode mais fazer com base nesse princípio do impulso oficial ou oficialidade? Ora, ela pode, por exemplo, produzir provas no processo, né? Determinar a realização de provas no processo, fase de instrução. Ela pode rever as suas decisões. Vamos lá para a tela para a gente destacar isso para vocês? Olha só, pessoal, esse princípio da oficialidade ou do impulso oficial, em direito administrativo tem muito isso, né, pessoal? A mesma coisa com vários nomes, né? Oficialidade ou impulso oficial é a mesma coisa, tá? De acordo com esse princípio, o processo administrativo pode ser instaurado de ofício, isto é, por iniciativa da administração, independentemente da provocação do administrado. Mas, além disso, pessoal, cabe à administração o impulso do processo, ela que deve conduzir o processo. Veja só, pessoal, inclusive na fase de instrução. Há uma diferença muito importante, né, do processo administrativo com o processo judicial. No processo judicial, jamais o judiciário vai instaurar um processo de ofício, né? A administração pode instaurar um processo administrativo de ofício. O judiciário não. Então, veja que esse princípio também, ele marca um pouco da diferença entre um processo administrativo e um processo judicial, né? Lógico que em algumas situações, lá na instrução, no processo judicial, o juiz também tem esse poder para determinar a realização de provas, né? Às vezes ele não está convencido de alguma coisa, ele pode determinar a realização de provas, tal como no processo administrativo. É lógico que esse princípio ele é muito mais forte no processo administrativo, principalmente no caso da instauração do processo, que jamais um processo é instaurado pelo Poder Judiciário, né? No exercício de função jurisdicional, que eu estou dizendo, né, pessoal? Se o Judiciário está realizando função administrativa, estou falando de administração pública, aí, obviamente, é outra conversa, tá? Então, a oficialidade está presente em quais fases? No poder de iniciativa para instaurar o processo de ofício, na instrução do processo, né? E na revisão de suas decisões. Esse princípio cai bastante, é um item lá de processo administrativo, então é importante que ele mereça um carinho bastante necessário, tá? É necessário ter esse carinho por esse princípio. Vamos lá para a tela? Passamos adiante, pessoal. Mais questões aqui. Vamos para a questão de número 6. Chegamos à metade da prova. Olha só.
Com relação aos poderes da administração pública e ao processo administrativo disciplinar, julgue os próximos itens. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado, então faltou ali defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, no PAD, né? Não ofende a Constituição. Certíssima, tá? Certíssima é a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Olha só, pessoal, antes de mais nada, em processo administrativo, sobretudo processo administrativo disciplinar, né? Na verdade, todo processo administrativo que envolva restrição de direitos, imposição de alguma obrigação, tem que ser observado o chamado princípio da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal, nós vamos falar nele daqui a pouco. Esse princípio do contraditório e ampla defesa é o poder que aquela pessoa tem de se defender, de dizer a sua, né, contradizer o que uma parte está dizendo, né, ter acesso às provas, produção de provas, a possibilidade de influenciar na decisão, fazendo suas alegações finais. Então, tudo isso envolve o direito de defesa, o direito ao contraditório. O que aconteceu no PAD? Tinha algumas decisões do STJ, inclusive acho que foi até simulada essa matéria lá, dizendo o seguinte, olha, no processo disciplinar, obrigatoriamente o sujeito tem que ser defendido por advogado. Se ele não teve advogado na defesa dele, esse processo é nulo, porque violou ali o princípio do contraditório para a defesa. Só que o Supremo Tribunal Federal que não, é facultativo. Ele utilizar, se vamos colocar assim, ter a defesa ou não de um advogado, isso é faculdade. Então, o sujeito pode, num processo administrativo disciplinar, desejar ficar sozinho, ele mesmo se defendendo, sem advogado, ou então, se ele quiser, ter a defesa, né, representação de um advogado para fazer a sua defesa. O Supremo foi assim, não há necessidade de obrigatoriamente ter a defesa, porque num processo penal, de forma diversa, né, no processo penal, o réu tem que ter obrigatoriamente a defesa de um advogado. Então, o que o STJ fez uma interpretação de também aplicar essa situação para o processo administrativo disciplinar, só que o Supremo entendeu de forma diversa e editou a súmula vinculante número 5, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos lá para a tela para a gente ver? Olha só, pessoal, como esse assunto envolve o princípio da ampla defesa do contraditório, eu sou um cara assim, eu gosto de fundamentar bem as coisas, né? Acho que meu papel de juiz também me faz essa exigência, eu gosto de fundamentar bem o que eu estou falando. Então, quando a gente vai lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 55, nós temos lá o princípio da ampla defesa do contraditório. Veja só, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos ali inerentes. Isso aqui é uma garantia constitucional, cara. Então, isso está lá na Constituição. Então, é uma garantia constitucional, princípio da ampla defesa do contraditório, tá? Agora, a lei de processo administrativo também traz essa matéria, né? Olha só, lá no artigo 2º, no seu parágrafo único, diz lá, né? Tem entre os princípios ali do processo, temos lá, a garantia dos direitos à comunicação. Olha, para você exercer o contraditório, você tem que tomar ciência dos atos, não? Comunicação, a apresentação de alegações finais, ou seja, a possibilidade de você interferir na decisão final. Então, na decisão administrativa ali, a possibilidade de você apresentar alegações finais, a produção de provas, né? A interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então, veja, a própria Lei 9.784 de 99, ela traz, já no seu artigo 2º, nesse parágrafo único, inciso 10, esta questão referente ao contraditório e ampla defesa. A comunicação, porque como é que eu vou me defender se eu não tenho comunicação dos atos? Como é que eu vou me defender se eu não posso requerer alguma prova? Então, possibilidade de requerer prova, possibilidade de recorrer. Então, tudo isso tem a ver com o princípio do contraditório e ampla defesa. Professor, mas e a questão do advogado? Como é que fica o processo administrativo? Pessoal, aí a gente vai lá para o artigo 3º, né? O artigo 3º da Lei de Processo Administrativo, a Lei Geral de Processo Administrativo, ela é muito clara. Ela fala facultativamente, né? Utilizar-se da defesa do advogado é uma faculdade, tá? Vamos lá na tela para a gente ver isso. Olha só. Artigo 3º, né, da Lei 9.784. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros. Aí vai lá, no inciso 4º. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Como no processo, no PAD, processo administrativo disciplinar, não há essa obrigação, o Supremo
a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar no PAD não ofende, né? Essa súmula vinculante cai muito em prova, tá, pessoal? Ela cai muito em prova, principalmente se na sua prova cai processo administrativo disciplinar, ela é muito cobrada. Pessoal, os alunos me perguntam às vezes, professor, tem que saber jurisprudência? Eu sempre digo assim, qual é o seu concurso? O que você está se preparando para quê? Porque tem alguns concursos que saber jurisprudência é base. Por exemplo, vai fazer um concurso para a área jurídica mesmo. Juiz, procurador, promotor, né? Você tem que saber jurisprudência, porque o direito ele é formado de 3 coisas, né? O direito é formado por quê? Olha, ele é formado pelo texto da lei, que você tem que ler o texto da lei, ele é formado pela doutrina, ou seja, as opiniões dos estudiosos do direito, que vão interpretar aquilo ali e dar suas opiniões sobre aquela norma, e a jurisprudência, que os casos vão sendo julgados e se formando posições sobre aquela matéria. Lógico que jurisprudência, para efeito de administrativo, eu digo o seguinte, súmula vinculante, independentemente do concurso que você vai fazer, é bom você saber, é necessário você saber, tá? Agora, tem concurso que você tem que ler informativos, né? Os repetitivos, as repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal, então vai depender muito do concurso. O que eu procuro fazer aqui? Como a gente trabalha aqui, em geral, com concurso aí de nível, né, médio, nível superior ali, mas sem entrar muito nos detalhes, né, da jurisprudência, eu sempre procuro trazer alguns julgados relevantes, né? Mas isso para você tem que dosar para o seu concurso. Se o seu concurso é um concurso mais da área jurídica, se é um concurso privativo ali, né, do cargo para bacharel em direito, né, para quem é formado em direito, aí a jurisprudência já passa a ser uma exigência muito mais forte, tá bom? Mas súmula vinculante, algumas repercussões gerais interessantes, a gente tem que saber, ainda que seu estudo de direito administrativo não seja para um concurso muito top, né? Vamos falar assim, um concurso lá elevado, mas é importante. Por exemplo, súmula vinculante número 13, a número 5, né? A súmula vinculante, de maneira geral, independentemente do seu nível de estudo, é importante você saber, porque elas caem em prova, tá bom? Então, feito isso, já fizemos aí a questão de número 6, está certíssima, vamos passar para a questão de número 7. Olha só a questão de número 7. O poder que a administração possui de intervir na órbita particular para resguardar o interesse público, limitando os direitos individuais, é denominado poder disciplinar. Errado, isso é poder de polícia. Pessoal, nós falamos isso na aula passada e eu vou repetir hoje, vou dar esse crédito aqui para quem ainda não assistiu a aula anterior, mas é importante que vocês assistam, porque cada aula é um pedacinho que nós vamos montando desse quebra-cabeça importante, que é o direito administrativo, no caso aqui. Pessoal, veja, o poder disciplinar, ele não se confunde com o poder de polícia. Embora os dois poderes tenham esse viés de sancionar, de realizar, efetuar sanção sobre o particular, sobre o administrado, ou às vezes sobre o servidor, eles são coisas diferentes, tá? O poder disciplinar, ele é um poder mais interno, né? Ali a administração pública vai apurar infrações e punir, né? Infrações administrativas, volto a frisar. Quem? Aquelas pessoas que possuem um vínculo especial com a administração, né? Um servidor público, aquela pessoa que tem um contrato com a administração pública, tem um vínculo especial. Ou tem um contrato, ou ela se submete a um estatuto da administração pública. Por exemplo, um aluno de uma escola pública, ele submete a uma disciplina, né? Então ele tem ali esse poder disciplinar. Ali, quando o aluno de uma escola pública recebe uma suspensão, por exemplo, é o poder disciplinar que está ali atuando. Já o poder de polícia, nós temos uma supremacia geral, né? Porque a administração pública, ela para restringir, né, liberdade e propriedade, que são direitos ali individuais que são restringidos com o poder de polícia, visando o interesse coletivo, né? Ela tem uma supremacia geral, ou seja, não há um vínculo especial entre a administração pública e essas pessoas que estão sujeitas a esse poder. Todos estão sujeitos, por isso nós falamos de supremacia geral. Vamos lá para a tela para a gente falar essa diferença, muito importante isso, tá bom? Olha só, poder disciplinar, a atribuição que dispõe a administração pública de apurar o quê? As infrações, então, apurar. Quais infrações? Administrativas, não são infrações penais, são administrativas, e punir. Quem? Os seus agentes públicos, né, os servidores, e as demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Até brinquei na aula passada, olha, se está sujeito à disciplina administrativa, nós temos o poder disciplinar. Olha, o português ajudando a gente. Disciplinar, sujeito à disciplina administrativa, que contratam com a administração, né, e se sujeitam a ela. Exemplo, concessionário de serviço público.
Tem ali o que nós chamamos de supremacia especial. O poder disciplinar abrange só aquelas pessoas que possuem o quê? Algum vínculo específico com a administração pública. Acabei de falar isso. Aqueles que estão na intimidade da administração. Fora disso, essa pena, essa sanção é aplicada com base no chamado poder de polícia, que ali nós temos a supremacia geral. Poder de polícia, o exercício do poder de polícia decorre de uma supremacia geral da administração sobre os administrados. Exemplo, uma multa de trânsito, a vigilância sanitária também, quando ela atua, nós temos ali o poder de polícia, não há aqui um vínculo especial. Pessoal, esse assunto é tão importante que eu, a título de crédito, vou colocar mais um slide aí para você, tá? Mas vamos frisar isso aqui, não vamos errar isso em prova. Poder de polícia é esse poder de controle, de condicionar determinados direitos individuais, liberdade e propriedade, visando o interesse coletivo, o interesse da coletividade. De forma diferente, o poder disciplinar é mais interno, né? Uma questão que exige essa supremacia especial, exige um vínculo especial da administração com essa pessoa que está sujeitando a esse poder disciplinar. Normalmente, esse poder disciplinar, ele decorre do chamado poder hierárquico, mas eu posso ter poder disciplinar sem ter hierarquia. Eu posso ter poder disciplinar, guardem isso, sem ter hierarquia, por exemplo, quando a administração multa uma concessionária de serviço público. Ali é poder disciplinar, ao vínculo especial que tem, mas não é poder hierárquico, ok? Vamos lá para a tela para a gente dar uma última palhinha sobre esse poder de polícia agora, que cai bastante em prova. Estou fazendo aqui um batimento entre poder de polícia e poder disciplinar. Poder de polícia, então, é essa atividade administrativa a cargo de órgãos e das entidades da administração pública que se destina a condicionar, ou seja, a restringir o exercício de dois direitos básicos, né? Liberdades individuais e a propriedade, né? Uso, gozo, disposição da propriedade, objetivando ajustá-la aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, a polícia administrativa. Veja, pessoal, eu gosto de colocar assim, muita informação para você. Eu não prefiro dar aquela aula ralinha, aquela aula muito bonitinha, ralinha. Então, a gente não pode aqui ter muita pressa. Se você tiver muita pressa, você vai acabar atropelando, né, as coisas. Então, vamos devagar. Veja, poder de polícia, restringir dois direitos individuais, liberdade e propriedade. O professor dá exemplo. Olha, a licença para dirigir, por que se exige a licença para dirigir? Justamente uma restrição da liberdade, visando o interesse da coletividade. A vigilância sanitária também exerce polícia administrativa, né? A fiscalização ambiental, né? A polícia ambiental, a polícia de trânsito, a polícia das construções, né? A polícia edilícia, tudo isso é polícia administrativa. Tudo isso é bem diferente do poder disciplinar, que no poder disciplinar é uma coisa ali interna, né? Exerce em pessoas que têm uma relação, um vínculo especial com a administração pública. Uma multa de trânsito, poder de polícia. Uma punição de um aluno lá de uma universidade pública, poder disciplinar. A punição de um servidor público, poder disciplinar. Uma fiscalização da Anvisa que está ali, multa uma determinada farmácia, poder de polícia, tá vendo? A apreensão ali de mercadorias, né, pela fiscalização, ora, poder disciplinar, poder de polícia, tá? Então, tá vendo? Você não pode errar isso. Pergunta, tem vínculo especial? Se tem, poder disciplinar. Não tem vínculo especial, poder de polícia, tá bom? Fundamento do poder de polícia, eu coloco para vocês, essa supremacia geral, coloquei alguns exemplos ali, multa de trânsito, vigilância sanitária, tá? No exercício do poder de polícia, não há esse vínculo especial, tá? Não há uma subordinação, como nós já falamos. Exemplo, a relação interna do servidor público com a administração não decorre do poder de polícia, mas do poder disciplinar, tá, pessoal? Para você realmente frisar o que nós estamos falando aí. Vamos adiante? Né? Vamos adiante. A coisa aqui são 10 questões, mas nós falamos que nessas 10 a gente com certeza fala aqui temas de pelo menos 5 vezes, né? Potencializa essas 10 questões e 50 questões possíveis, tá, pessoal? Pense nisso depois. A gente está potencializando questões. Olha só. Mais uma questão aqui de poder de polícia. Veja, grande parte da doutrina indica como atributos administrativos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a revogabilidade, ou seja, a possibilidade do ato ser revogado. Acerca da autoexecutoriedade do ato administrativo, julgo o item a seguir. A autoexecutoriedade, na verdade, é uma questão que envolve, né, um atributo do poder de polícia também, mas da própria administração. É um atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto, em execução pela própria administração pública. Está certo, porque a autoexecutoriedade é a própria administração que autoexecuta.
Autoexecutoriedade. A própria administração executa sem necessidade de uma ordem judicial, né? Ela própria executa. Apesar de a autoexecutoriedade ser uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado, sua utilização deve ser feita com parcimônia, ou seja, com moderação, né? Tem aquela história da bebida, beba com moderação, né? Aqui tem que ser com parcimônia, com moderação também a utilização da autoexecutoriedade, para que a administração não lese inapropriadamente direitos dos particulares. Bingo, essa questão aqui está corretíssima, pessoal. Deixa eu só ver se eu marquei errada naquela anterior. Marquei. Às vezes eu esqueço de marcar. Então, veja, vamos falar aqui, porque ela está correta, vamos falar. Pessoal, os atos administrativos, eles possuem alguns atributos que não estão presentes nos atos de direito privado. A presunção de legitimidade, a coercibilidade ou imperatividade e a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, o nome já diz, a administração pública executa os seus próprios atos sem necessidade de recorrer previamente ao judiciário. Agora, muito cuidado, nem todo ato administrativo possui esse atributo da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade está presente em quais casos, professor? Quando a lei expressamente prevê que aquele ato é autoexecutório ou quando estamos diante de uma questão de urgência, de emergência, né? Se não fizer naquele momento, urgência ali, se não fizer naquela hora, já era. Então, veja, um prédio está prestes a ruir. Se a administração já não determina a demolição desse prédio, faz ali a demolição, aquilo pode causar uma lesão em alguém, né? Então, é uma questão de urgência. E outra questão que pode ser aplicada na autoexecutoriedade é uma questão de previsão em lei. Agora, cuidado, nem todo ato administrativo possui esse atributo. Exemplo que nós podemos falar é a multa. A multa, quando ela não paga, a administração, para ela cobrar essa multa, ela tem que entrar com ação judicial, tá bom? Vamos lá detalhar um pouco na tela sobre isso? Vamos lá comigo. Olha só, pessoal. Tomando uma aguinha aqui. Veja só, a autoexecutoriedade é a qualidade em virtude da qual a administração pode, de forma direta, executar o ato administrativo sem necessidade de buscar... Vou marcar isso aqui em amarelo. Eu vou marcar isso aqui em amarelo. Eu sou chato, viu? Eu repito, é o defeito do perfeccionismo, né? Sem necessidade de buscar previamente a via judicial. Então, muito cuidado. Autoexecutoriedade, lembre disso. A própria administração executa seu ato diretamente, sem necessidade de buscar previamente a via judicial. Ela existe em duas situações, como eu já falei. Quando a lei expressamente prevê, ó, pintou até uma tela verdinha aqui para vocês agora. Quando a lei expressamente prevê, ou quando estamos diante de uma medida de urgência, uma medida urgente, para evitar o emperecimento, a perda de um interesse público, né? A demolição de um prédio, por exemplo, que ameaça cair, que ameaça ruir. Isso aqui eu vou marcar de amarelo e vermelho. Nem todos os atos possuem esse atributo. Muita gente boa já vê a raça e prova. O sujeito acha, porque é um atributo do ato administrativo, ele está presente em todos os atos administrativos de forma alguma. Por exemplo, até coloca aqui, a multa, ela deve ser cobrada no judiciário se o particular não paga espontaneamente. Professor, não entendi isso aí. Imagine uma multa de trânsito. Não, vamos colocar uma multa tributária para ficar mais fácil. A multa, porque a multa de trânsito tem aquela questão lá do cara não conseguir o documento e tal, mas vamos colocar aqui uma multa tributária. O judiciário, a administração pública, multou um sujeito cobrando um tributo, ele não pagou essa multa. Ora, se ele não pagou essa multa tem que ser cobrada na via judicial, na chamada execução fiscal. Não, o procurador da Fazenda, ele vai executar, vai cobrar aquela multa num processo na chamada de execução fiscal. Então, veja, a multa, para ela ser executada, para ela ser cobrada, precisa de uma ação judicial. Então, ela não tem um atributo da autoexecutoriedade. As pessoas, às vezes, saem decorando isso sem saber por quê. Então, assim, eu falo, direito estudado com decoreba, esquece, pessoal, esquece, não vai funcionar. Pode funcionar, sim, para uma prova rápida, né? Para umas questõezinhas, mas para uma prova mais complicada, você vai escorregar, vai dar problema, vai dar ruim, como se diz, né? Então, procure entender a matéria, tá? Procurando entender e procurando estudar para explicar para alguém, meu amigo, você vai longe, tá? Você vai longe, com certeza. Então, vamos lá, para a gente fechar esse slide. Ao dar executoriedade aos seus atos, a administração deve respeitar os direitos fundamentais do particular. Aqui é a parte final da questão. Pessoal, veja só, essa questão de respeitar os direitos do particular, a gente acaba voltando na nossa aula número 1, que é a questão do princípio, né, daqueles dois princípios basilares da administração pública, o regime jurídico administrativo
ele é, digamos, ele está sustentado em duas situações básicas: prerrogativas e restrições. Prerrogativas, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, e restrições, princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, veja, a administração pública, ela não tem só prerrogativas, ela tem restrições. Então, quando ela vai auto-executar os seus atos, que é uma aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, ela tem que dosar muito bem isso, né? Ela tem que respeitar os direitos fundamentais do indivíduo, do cidadão, do particular. Então, veja que tem que ser adotada essa auto-executoriedade com parcimônia, com moderação, para que não sejam violados interesses particulares. Lógico, o interesse público ele é mais importante, né, nessa balança, mas os interesses particulares, né, eles devem ser observados quando a administração vai o quê? Executar os seus atos. Então, uma questão muito bacana, muito bonita, falando, né, da utilização dessa auto-executoriedade com uma certa dosagem, com respeito aos princípios fundamentais, aos direitos fundamentais do indivíduo, tá bom? Vamos lá para a tela? O que a gente tem mais aqui? Então, a questão ficou certa, a questão bonita, né? Não lesar o direito dos particulares de forma inapropriada, muito, muito bacana essa questão. Prova CESP, cara, eu sou fã, eu gosto das provas CESP, realmente eles são muito, muito bons, muito criativos, né, nas suas questões. Olha só, pessoal, a questão agora é de número 9. A licitação para registro de preços deve ser realizada o quê? A depender do valor total a ser contratado nas modalidades de tomada de preço de concorrência do tipo menor preço. Pessoal, aqui já há um erro, porque o registro de preço, quando se faz licitação, não é na tomada de preço, é no pregão ou na concorrência, tá? Se utiliza essas duas modalidades só. No entanto, sempre que possível, deve-se dar preferência para a utilização do pregão. Na verdade, o erro da questão, quando ele fala em tomada de preço, na verdade, eu vou explicar para vocês aqui, vou marcar aqui que está errada. Sistema de registro de preço é uma coisa que, assim, muita gente, às vezes, não estuda isso na prova, acho que vai cair, mas é um assunto importante. Olha só, a administração pública, né, para ela fazer as suas compras, né, nós temos aí como regra a licitação. Mas imagina, toda hora que ela precisar de uma comprinha, ela vai fazer uma nova licitação, uma nova compra, uma nova licitação, por exemplo, material escolar. A administração, às vezes, durante um ano, precisa de comprar, né? Precisa estar comprando. Então, imagine, se a cada nova compra que ela for fazer um novo procedimento licitatório. Então, se adota o chamado sistema de registro de preço para que a administração pública, né, registre aquele preço, que normalmente fica registrado no máximo 12 meses, tá? Esse registro. Registra o preço daquele fornecedor, quais são as condições propostas, qual é o preço que ele oferece aquele produto, e aquilo fica registrado para que numa futura compra a administração não precise, ou numa futura contratação de um serviço, a administração não precise realizar um novo procedimento licitatório. Então isso facilita muito a vida da administração e isso é uma aplicação direta do princípio da economicidade, princípio da eficiência, né? Porque dá celeridade e mais, com o sistema de registro de preço, a administração não assume o compromisso de comprar. O particular assume o compromisso de vender naquele preço que ele prometeu. Mas a administração pública, ela não assume o compromisso de comprar. Se ela precisar de comprar, aí ela pode comprar com base no que foi registrado naquela ata de registro de preço, tá bom? Então, qual é a modalidade de licitação para o sistema de registro de preço? Pregão e concorrência, tá bom? Não se utiliza a modalidade de tomada de preço. Ou concorrência ou pregão, tá bom? São as duas modalidades de licitação utilizadas para o sistema de registro de preço. Vamos lá na tela que eu vou dar uma definiçãozinha já com base na lei nova, na lei 14.133 de 2001, tá bom? Vamos lá na tela. Vamos lá na tela. Essa é uma lei que, se cai licitação na sua prova, você já deve estar começando a ler essa lei. É uma lei de abril do ano passado, né? Ainda está valendo a 8666 por 2 anos, a partir de 1º de abril, uma lei de 1º de abril, olha só. 1º de abril de 2021, ou seja, até 1º de abril de 2023, estão em vigor tanto a lei 8666 quanto a lei 14.133. Lá no seu artigo 6º, inciso 45, ela diz o que é registro de preço, né? Conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação, pode ser por contratação direta ou por licitação, mas veja, quando for licitação é na modalidade de pregão ou concorrência, tá? As duas modalidades utilizadas.
de registro formal de preço relativos à prestação de serviço, pode ser a obras, pode ser aquisição ou locação de bens para contratações futuras. Então é mais ou menos isso que eu falei, né? É um procedimento que serve para registrar os preços dos fornecedores para compras, para serviços, para obras, locação de bens, sempre em contratações futuras, né? O seu objetivo é facilitar as contratações futuras, evitando que a cada contratação, como eu já falei, seja realizado um novo procedimento de licitação. E a ata de registro de preço, que é um documento importante aí dentro do sistema de registro de preço, né, que é registrado em ata, quais foram os preços que foram oferecidos, ó, é o documento vinculativo e obrigacional, porque vincula aqueles licitantes, tá? Com característica de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o quê? O objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Isso aqui é texto da norma, texto da lei, eu estou colocando para vocês aí. Pessoal, veja só, esse sistema de registro de preço não é uma modalidade de licitação? Não é uma modalidade de licitação, é um procedimento especial que se permite que sejam registrados os preços para contratações futuras, que ainda vão ocorrer, que podem ocorrer ou não. E é muito comum, às vezes, pegar carona na ata de preço de um outro órgão. Como assim, professor? Às vezes tem um órgão público que já fez aquela ata, já fez aquela sistema de preço, ele faz a ata, então aquela ata, muitas vezes, outros órgãos podem pegar carona, ou seja, se utilizar daquela ata de preço de outro órgão para contratar, né, com base naqueles preços que estão ali registrados, tá bom? Então, essa questão ficou errada por quê? Quando ele falou tomada de preço, é só modalidade de pregão e concorrência. Vamos agora para a última questão, a derradeira questão. Questão 10. O sistema de registro de preço poderá ser usado quando, pelas características do bem ou do serviço, salvos de engenharia? Não, pessoal, de engenharia também pode, está na lei, tá? A lei nova deixa claro isso. Serviço de engenharia também pode ser usado para sistema de registro de preço. Houver necessidade de contratações frequentes ou quando, pela natureza do objeto, o erro está aqui, tá? O restante estaria até certo. Necessidade de contratações frequentes ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente a quantitativa a ser demandado pela administração. Vou explicar para vocês essa parte aqui, mas o erro está aqui, ó. O serviço de engenharia também pode. Olha só, pessoal, antes de a gente entrar na tela, imagine você que a administração ali quer contratar, por exemplo, canetas. Ela não sabe a quantidade de canetas que ela vai precisar. Ou então impressora, ela não sabe a quantidade de impressora que ela vai precisar durante o ano. Hoje em dia nem se compra mais impressora, se faz um contrato, né, para aluguel. Né? Hoje em dia se trabalha pouco com papel, né? Mas hoje tudo é eletrônico, tudo é digital. Né? Então vamos colocar o caso da caneta. Aí vai comprar caneta, não sabe qual a quantidade que vai precisar. Então, aí, ao invés de sair comprando caneta sem precisar, o que ela faz? Tem um sistema de preço. À medida que ela for precisar de caneta, ela já sabe quem fornece, por qual preço fornece, e ela vai aí sim usando dessa ata, né, do que foi registrado ali, para fazer essas contratações futuras, essas contratações que são realmente necessárias. Princípio da eficiência, princípio da economicidade, né? Que ela não vai gastar uma coisa que não precisa e também não vai, se caso precisar de fazer uma licitação, imagine quanto tempo que vai demorar. Então, se já está pronto aquele sistema de preço, é só ela contratar, já fazer a compra. Agora, veja, o serviço de engenharia pode? Pode. A lei 14.133, lá no seu artigo 75, deixou claro que o serviço de engenharia também pode ser usado para esse sistema de preço. É lógico que ela coloca algumas condições legais, né, que devem ser observadas. Vamos lá para a tela para a gente verificar como é que é a justificativa de por que essa questão está errada. Olha só, pessoal, o artigo 75, a administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço. Então, veja, execução de obras e serviços de engenharia, isso é uma novidade bacana que está aí na lei nova, tá? Desde que atendidos os seguintes requisitos: existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Então, são as duas exigências, né, que a lei coloca, né, para que obras civis de engenharias seja contratado por esse sistema, né, de registro de preço. E também no artigo 82, parágrafo 5º, está lá: o sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia,
observadas as seguintes condições. É lógico que eu não coloco essas condições, mas só para você verificar que realmente a questão está errada, porque ela trouxe uma exclusão, né? Ela colocou que exceto, né? Olha só, vamos lá como é que ficou a questão. Salvo de engenharia, ela fez uma exceção ao serviço de engenharia, mas ele está previsto na norma, né? Artigo 75 e artigo 82, parágrafo 5º, tá? Pessoal, encerramos aqui, chegamos na questão do número 10. Consegui, na verdade, a minha ideia era essa mesmo, fechar em 1 hora, porque assim, alguns alunos, professor, seria um pouco mais rápido, mais sério. Tudo bem, eu sei que aqui é um vídeo, né? Então a gente tem que ser um pouco mais rápido, mas a gente tem que prezar também pelo entendimento, pelo aprendizado, tá bom? Então a gente vai procurar aí nas seguintes videoaulas. Ainda não sei qual será a prova, a surpresa, tá? A gente vai vendo na semana. Para a próxima aula, nossa jornada de questões CESP, a gente trazer aí uma novidade para vocês, mais uma questão, mais uma prova a ser resolvida. Pessoal, eu peço mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, tiverem algum comentário, comente lá no canal do B2 School Jurídico, faça algum comentário, alguma observação, o que a gente pode melhorar, o que nós estamos errando, o que a gente pode aí auxiliar melhor para, né? Nosso objetivo aqui é que você consiga entender a matéria, aprender bem a matéria e ter um melhor desempenho na sua prova, né? O objetivo final é a sua aprovação. Mas para que você chegue à sua aprovação, antes disso, né? Uma questão em mais de curto prazo, é que você entenda a matéria. Então, entender a matéria é o primeiro passo. A aprovação está ali como um passo, né, principal, mas está lá mais adiante. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima. Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês nessa jornada de questões. Tchau. Felicidades aí. Fique com Deus.